E aí, hoje a gente vai mergulhar numa única noite lá no livro de Gênesis, uma noite que, sinceramente, mudou tudo. A gente tá falando de uma noite de medo, de luta e de uma transformação que não definiu só um homem, não, mas que forjou a identidade e o nome de uma nação inteira. É exatamente essa pergunta que está no ar. Como é que pode, né? Porque a história de Jacó, nesse capítulo específico, vai muito além de um drama de família. É tipo a certidão de nascimento, o momento exato que dá nome e caráter para um povo inteiro. Olha, para a gente entender o tamanho do que estava em jogo, a gente precisa tentar sentir o peso nas costas de Jacó. Pensa bem, 20 anos como fugitivo, e agora ele está prestes a reencontrar Esaú, o irmão que ele enganou para roubar a bênção do pai. Atenção, gente, quase dá para tocar. E aí, a notícia que chega para Jacó é de arrepiar. Esaú não está vindo sozinho, não mesmo. Ele está se aproximando com 400 homens. 400! Isso não parece uma festa de boas-vindas, né? Tá mais para um exército marchando para a vingança. Mas no meio desse medo todo, Jacó tem um pingo de esperança. Logo no começo da jornada, ele tem uma visão de anjos e chama o lugar de Manaim, que significa 2 acampamentos. A ideia era que, sabe, um exército do céu estava protegendo o acampamento dele aqui na terra. Só que essa fé toda não impede ele de agir como o mestre estrategista que ele sempre foi. E é aqui que a gente vê o Jacó calculista em ação. Ele não vai para esse encontro de mãos abanando de jeito nenhum. Ele bola um plano super cuidadoso, usando tudo o que ele pode. A geografia do lugar, a diplomacia, tudo para tentar sobreviver. O cenário aqui é fundamental. O rio Jaboquê, ele passa por um desfiladeiro bem íngreme. Agora imagina atravessar um lugar desses com a família inteira, servos, todos os animais. Era uma tarefa gigantesca e super perigosa. Esse gargalo geográfico deixava ele completamente vulnerável para o exército do Esaú. Então, a primeira parte do plano de Jacó é um lance diplomático, uma espécie de submissão. Ele manda na frente um minchá, que é um tributo. E olha, na cultura daquela época, isso era muito mais do que um simples presente. Era um gesto formal, oficial mesmo, para acalmar alguém superior, para restaurar a honra que ele tinha roubado e, o mais importante de tudo, para propor a paz. E que tributo, hein? Jacó envia mais de 550 dos seus melhores animais. É muita coisa. A escala desse presente mostra o tamanho do desespero dele, claro, mas também a sua genialidade como estrategista. Mas a verdadeira jogada de mestre está na tática. Ele não manda tudo de uma vez, não. Os animais vão chegando em 5 levas, uma atrás da outra. A ideia era criar um impacto psicológico gigante, avassalador. Imagina o Esaú. Toda vez que ele acha que os presentes acabaram, pá, chega mais uma leva. É uma demonstração de generosidade que te deixa sem reação. Depois de mandar a família e tudo que ele tinha para o outro lado do rio Jaboque, Jacó fica para trás, sozinho, na escuridão. E é nesse momento que a história dá uma virada de 180 graus. Ele não encontra o exército de Esaú, ele encontra um único adversário, um cara misterioso. Essa luta, que dura a noite inteira, é muito mais do que só uma briga física. É o Jacó lutando contra a própria sombra, sabe? Contra o enganador, o passa-perna, o cara que sempre usou a malandragem para se dar bem. Ali, naquela escuridão, o verdadeiro oponente dele era ele mesmo. Aí tem um momento chave. O adversário dele toca na articulação da coxa de Jacó e desloca. O simbolismo disso aqui é muito profundo. O quadril era visto como a fonte da força física, da virilidade, da descendência. Então, ao ser ferido bem ali, o Jacó é quebrado na sua autoconfiança. Ele é forçado a depender de outra coisa, algo além da própria força. E ele sai dali mancando, com uma marca que vai ficar para sempre. E é impressionante, porque é justamente nesse momento de fraqueza que Jacó consegue o que ele mais queria. Aquela bênção que ele roubou lá atrás com um truque, agora ele conquista na raça, na persistência. Ele se recusa a largar o adversário até ser abençoado. E a bênção vem, na forma de um nome novo. Olha, mudar o nome de alguém no mundo antigo era algo seríssimo. Era como redefinir a essência da pessoa. Então Jacó, o enganador, deixa de existir. E no lugar dele surge Israel, que significa aquele que luta com Deus. Sai de cena a identidade do cara que se baseia na malandragem, no engano, e entra do homem que confronta, que persiste, mesmo que seja contra o próprio Deus. É a troca total da identidade passada por um novo destino. Uma transformação completa. E para sacramentar tudo isso, para que ninguém esquecesse, Jacó dá um nome para o lugar. Ele chama de Peniel, que significa face de Deus.
porque, nas palavras dele, eu vi a Deus face a face e minha vida foi poupada. Ele pegou um lugar de medo e transformou num marco de revelação divina. Incrível! Tá, mas aí fica a pergunta, né? Por que essa história pessoal se torna tão importante, tão central? A resposta é que a luta de Jacó vira o modelo, o arquétipo da nação que vai carregar o seu novo nome, Israel. É o fim de um conflito que começou, acredite se quiser, antes mesmo dele nascer, naquela luta com o irmão dentro da barriga da mãe. Jacó finalmente consegue a bênção que ele sempre quis. Só que dessa vez não é na base do truque, é na base da perseverança num confronto direto. E o legado dessa noite é tão profundo que entra na vida diária dos descendentes dele. Essa história toda explica a origem de uma lei alimentar, a de não comer o nervo ciático. Pensa nisso, cada refeição se torna um lembrete físico diário daquela luta ancestral que deu origem a toda uma nação. No fim das contas, a transformação de Jacó se resume a um paradoxo. É curioso, né? Para ele se tornar o grande patriarca de uma nação, o enganador teve que ser quebrado. Ele teve que trocar a sua força física por uma nova identidade espiritual, uma identidade que ia definir o seu povo para sempre. A história de Jacó acaba deixando para a gente uma pergunta bem poderosa. Se a nossa verdadeira identidade não está naquilo que a gente evita, mas sim naquilo que a gente confronta, qual será a luta na escuridão que cada um precisa enfrentar para descobrir seu verdadeiro nome?